Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Uma pesquisa da Global Consumer, que é uma empresa de serviços, constatou que desde 2021 o Brasil ultrapassou a China quando o assunto é marketing de influência. Cerca de 40% da população é impactada por isso, o que nos torna o maior mercado consumidor desse segmento. Isso que mais ou menos 30% do Brasil não está online. Então esse número fica mais dramático ainda. E aí, podemos também dizer que, segundo um dado da Nielsen do ano passado, 500 mil brasileiros se definem como influenciadores. Bom, para vocês terem uma ideia, o número de influenciadores no Brasil já é maior do que o número de dentistas, engenheiros e arquitetos civis que se formam por aqui. Isso deixa você chocada? Porque para mim queria ser paquita, queria ser VJ, né? Toda fase tem uma profissão assim, né? Sim e não, porque quando eu olho e descubro que a gente está falando de um mercado avaliado em aproximadamente 80 bilhões de reais, segundo a Business Insider, no ano passado, né? Então a coisa já cresceu. Faz sentido você querer um pedacinho dessa torta, né? Pois é, mas será que, de fato, os influenciadores continuam influenciando o consumo? Qual que é o futuro da influência? A gente resolveu se desdobrar um pouco sobre as tendências nesse segmento, que é muito importante quando a gente pensa em beleza e bem-estar, porque as marcas destinam boa parte das suas verbas publicitárias para esse nicho de negócio, né? Opa! Então, eu sou Isa Deson, acho que posso me chamar nano-influenciadora especialista em tendência e tô aqui com a minha parceira de bancada, influenciadora true, jornalista e fundadora do Belezinha, a Vânia Goy. Quando a gente pensa nessa relação entre consumidor com influenciadores, o Qualibest, que é um instituto, avaliou no ano passado que 71% dos entrevistados segue algum influenciador digital, 73% deles já tomou alguma decisão de compra baseada num anúncio feito por um influencer, e 50% das pessoas ouvidas pesquisa a opinião de pessoas que elas consideram relevantes antes de comprar um produto ou serviço. Chuva de dados. Agora da YouPix, 75% dos jovens brasileiros querem ser influencer. Então aquela brincadeira que a Vânia fez da paquita tem um ponto de verdade, né? Isso é uma pesquisa da Infler, que é uma startup que conecta marcas com influenciadores. E para essa galera, o motivo principal, ou seja, para mais de 60% dos entrevistados, é a motivação financeira, a promessa dos recebidos e do cachê. A gente também olhou uma pesquisa da Mintel do ano passado, que foca especificamente no mercado de beleza, em redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube. Então, 40% dos consumidores americanos acredita que os influenciadores ajudam a melhorar os cuidados com higiene e beleza, e 41% deles consideram influenciadores inspiradores. Mas... Pois é, olha lá, quase 60% gostaria de ver mais influenciadores que se parecem com pessoas comuns. E aí, o que pessoas comuns quer dizer amplo, mas para acho cada que... um tem um, né? Mas dá para entender que é uma coisa de mais realidade, né? Menos filtro, etc. E mais ou menos 50% querem ver mais imagens de bastidores, quer ver o que acontece, esse momento que a influenciadora já chega com tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo resolvido, também causa uma frustraçãozinha. Isso ressoa também no mercado brasileiro. A gente acompanhou uma pesquisa da Opinion Box, que é uma plataforma de experiência ao cliente, também do ano passado, os números não são muito diferentes. Então, 75% aqui no Brasil concordam que as propagandas, de forma geral, ajudam a reproduzir padrões irreais de beleza, e 65% queriam ver mais diversidade de corpos em propagandas. Pois é, então a gente já consegue sentir aí o desejo por mudança do que a gente considera aspiracional e inspiracional, ou seja, essa coisa muito distante, muito fora da nossa realidade, muita perfeição, parece que está causando atrito, né? E quando a gente pensa no que é a Creator Economy, e esses nomes foram mudando ao longo dos anos, tinha as blogueiras, e aí tinham as influenciadoras, aí tem as creators, enfim. Isso tem a ver com mudar um pouco o paradigma da publicidade, que sempre foi
muito perfeito e permitir que outras pessoas cocriassem, dessem suas impressões, estourando essas bolhas que a gente se acostumou a ver só com celebridades, mas natural que os mercados também vão se profissionalizando e essa imagem também vai ficando mais artificial, né? Total. E aí eu acho que é super interessante a gente refletir um pouco, porque isso foi a gênesis, mas todo movimento, toda tendência demora um pouquinho de tempo. Não é assim, começou agora e aí virou mainstream, virou a maioria. Mas tudo indica que a coisa está indo, de fato, de forma mais concreta e tangível do que nunca agora, em direção a isso. Influenciadores menores, que têm uma pegada menos celebridade, que têm uma vida menos ostensiva, de um modo geral, né? E a gente começa a ver isso muito no TikTok. Ela é que tem mostrado performance dos resultados de forma muito forte nesse sentido. Então, vou dar mais os últimos números aqui. Uma pesquisa do YouPix ainda, né, analisa a base de dados das plataformas sociais e disse que micro-influenciadores, ou seja, pessoas com menos de 25 mil seguidores, têm uma taxa de engajamento de 7%, que é considerada muito alta, tá? Então, 25 mil seguidores, 7% de engajamento. Nano-influenciadores, pessoas com até 5 mil seguidores ou coisas assim, 3% de engajamento. Aí vamos para mega celebrity, super influencer, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, ela impacta 0,5%. Então, por mais que a gente vai falar em números, isso vai ser números grandes, a gente vê que, em muitos casos, não tem o mesmo retorno, não tem a mesma conexão com o seu público. Pensando como marca na contratação de influenciador, requer um monte de pequenas decisões, né? Então, eu sou uma influenciadora pequena no mercado de beleza. Eu tenho um pouco mais de 40 mil seguidores. Eu tenho boas taxas de engajamento, mas talvez eu não seja a melhor decisão para vender muito produto. Talvez esse 0,5% de uma celebridade no volume tenha muito impacto em conversão de venda. Mas talvez para reputação, ter uma influenciadora que é menor, bem mais nichada, que fala de um assunto como especialista, que é mais no meu caso como jornalista, tenha outros efeitos em, por exemplo, construção de imagem de marca. Então, de fato, não é uma conta simples que é feita só com um Excel de números, né? A intenção e resultado, às vezes, também não são avaliados imediatamente, né? E um bom briefing muda a vida. Sim. Mas é isso, como esses números todos apontam, e essa reflexão da Vânia aponta, a gente está precisando avaliar qual a melhor forma de lidar com o fato de que, indiscutivelmente, a grande maioria das pessoas estão sofrendo saturação das redes e saturação também de dispositivos, plataformas, impulsos, né? Tem a piada de que as pessoas voltaram a ler porque não tem propaganda no livro. Foi um meme isso, mas é um pouco desse lugar onde a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Então, a gente está começando a questionar. E a gente está falando de uma coisa embrionária agora, para vocês lembrarem, quando vocês ouvirem esse tchau bela lá para frente, falar, nossa, olha só, ali tinha um movimento que estava começando. Como é que isso vai mudar e evoluir? Ninguém está falando que vai sumir. No mercado de beleza, um monte de coisa tem impacto no resultado. As marcas, em geral, tendem a focar num tipo de estratégia, tipo, vamos viralizar um produto no TikTok, até uma hora que isso não funciona. Todo mundo está submetido às mudanças de algoritmo que impactam no desempenho sem que a gente tenha controle. Mas tem um artigo publicado na plataforma do MailChimp, que é o The Rise and Fall Reinvention of Beauty Influencers, que fala sobre isso, ascensão, queda e reinvenção. E um dos dados interessantes é que, especialmente para a geração Z, a quantidade de criadores é tão grande que eles passam a questionar, de fato, a veracidade do que é publicado, né? Especialmente porque tudo isso, o goal final é ter viabilidade comercial, né? E aí, em março desse ano, tem uma matéria chamada Influencer Fatigue, tipo, fadiga influencer, né? Será que acabamos com os influenciadores? Ponto de interrogação, que foi publicada na meltwater.com, e ali aponta algumas razões da diminuição dos números de venda através de influenciadores. Então fala que a procura crescente de um envolvimento autêntico e significativo entre a marca e o criador de conteúdo é fundamental, ou seja, não sente que você está falando de uma marca que você gosta, sente que você está falando da marca que está te pagando, né? Então, um drama regular esse é um drama regular. Não. E também tem acomodado ali que eles querem bandeiras climáticas, bandeiras sociais. Então, se o discurso não é coerente, também não estão curtindo, né?
ou não é só consumo por consumo, né? Exato. Especialmente para essa geração. Exato. No ano passado, a Vogue Business também publicou um artigo ótimo, The Big Influencer Trust Issue, que tem dados interessantes, falando que celebridades têm menor nível de confiança entre consumidores, os influenciadores mais bem-sucedidos estão sendo comparados a celebridades porque passam a esbanjar um estilo de vida ostensivo que se distancia dessa aproximação com a realidade que vem sendo desejada. E aí, enfim, de novo, essa integridade fica questionável, né? Ou seja, tudo isso para dizer que o modus operandi do marketing de influência inovou e aí acabou caindo na mesma cilada da publicidade, focando em celebridades globais, em conversão de venda, ou seja, tá na hora de transformar tudo isso para continuar sendo relevante. Entenda isso que eu tô falando com você, criador de conteúdo, com você, marca, e também com você, público, né? E aí a mesma matéria da Vogue Business que a Vânia citou, apontou que muitas marcas já não estão gastando tanto quanto costumavam com anúncios pagos de influenciadores. E acho que a gente também não pode descartar como vão aparecendo novas possibilidades, né? A gente está gravando isso na semana que o Threads foi lançado. Então, como isso vai se desdobrar, por exemplo, em criação de comunidade, parceria comercial? Vamos ver. Aqui no Brasil tem várias marcas que usam muito bem o WhatsApp e o Telegram para fazer seus próprios clubes de compras, de descontos, de trocas, de percepção sobre produtos. Até o Instagram tem agora esse feature, né, da lista de transmissão. Pois é, e aí pegamos um exemplo concreto aqui, que é a Quem Disse Berenice, marca do Boticário, que é um exemplo disso. Ela tem um projeto de cocriação com consumidores que funciona pelo Telegram. E aí aquilo ali vira uma comunidade de beleza. Uma ideia que não é nova, isso veio da Posme, marca do grupo Shiseido, há uns 5, 6 anos atrás, mas que usou essa ferramenta que tem ótima penetração no Brasil para transformar isso num case local. E acho que o mais relevante é pensar sobre como essas pessoas que estão ali não só dão inputs para a criação de produto, mas também atuam como influenciadores quando dividem suas percepções quando tem presença digital, né? Isso acontece com o influenciador, também acontece com um monte de profissional especialista que tem uma presença ativa nas redes, né? E aí dados, gente, a Tracker, que é o primeiro software de marketing de influência data-driven, ou seja, né, ligado à inteligência artificial e dados, diz que esse ano as taxas de engajamento para, especificamente, cuidados de cabelo, né, feitas por nano-influenciadores, então aquela turma que a gente falou que tem menos de 5 mil seguidores, recebem números muito mais altos no Instagram e no TikTok do que qualquer outra categoria de tamanho de influenciador. No fim das contas é sobre relacionamento, né? O que você tem com a sua amiga que você confia na opinião, o influenciador que tem uma produção crível, até a celebridade que é mais espontânea e com quem você se conecta emocionalmente, não tem jeito, né? Não, porque afinal de contas esse mercado que a gente pode chamar do mercado das não influenciadoras vem do fato que 92% das pessoas confiam nas recomendações da amiga, da mãe, da irmã. Então, assim, dados para que você pode seguir todos os influenciadores do mundo e no fim das contas, se é a sua melhor amiga, eu tenho chance de ter uma grande amiga, Vânia, que vale pelos dois. Então, eu vou ali perguntar para ela, ela vai me contar o que é, entendeu? E confio também no conteúdo. Então, assim, a gente tem que começar a associar esse nível de confiança, esse nível de relacionamento. A gente sabe que todo mundo tá no corre, mas a gente tem que repensar um pouco essa história. Tem uma marca, a Vintner's Daughter, que tem um programa de assinatura dos clientes tradicional, mas eles podem enviar 3 coisas que eles gostam dessa seleção para 3 amigos, por exemplo, que é esse meio jeito offline da influência, né? Que funciona muito bem também. A gente está vendo cada vez mais essa busca pelas pessoas que não são influenciadores, mas que influenciam na participação, inclusive, de influenciadores. Gente, isso aí eu chamava formador de opinião em rede social. Sempre teve. Quando você fazia o mailing para quem você chama na festa, quem vem testar tal coisa. Formadores de opinião, eles não precisavam publicar nada. Eles, naturalmente, espalham a mensagem, né? E essa notícia toda fica muito importante quando a gente vê que para a geração Z, especificamente, que é para onde a gente está olhando com todos esses dados aqui, o interesse pelas influenciadoras caiu de 12% nos últimos 2 anos. Então, é grande, gente. Isso é uma pesquisa da GWI, tá? Outra corrente, uma trend, são os desinfluenciadores. Pessoas que não querem te convencer a comprar nada. Ao contrário, né? Elas querem te desencorajar e pensar 2 vezes antes de
consumir alguma coisa. Mas para quem acha que isso apareceu com trend hashtag, recomendamos aqui o livro da Aja Barber, que é uma jornalista que escreveu o Consumindo, a necessidade de uma mudança coletiva, colonialismo, mudança climática e consumismo. E ela explica a conexão entre tudo isso, que é pauta desse ativismo dos desinfluencers do momento. E manda bem nas redes também, vale seguir. Tem uma outra marca coreana fazendo uma coisa muito interessante. Ela chama Crave Beauty e ela lançou Anti-Consumer Grant, ACC Grant, para apoiar criadores de conteúdo focados em sustentabilidade online que promovem esse ativismo sobre consumo consciente, desperdício zero e vida sustentável. Então, é meio não influenciador, mas influenciando, né? A gente está num vórtex aí do encontro das coisas. A gente puxou um dado aqui dessa semana, onde o desinfluência, então essa desinfluência, já está com mais de 60 milhões de visualizações. E o anti-haul, que é um termo usado para descrever novos lançamentos de produtos que você não precisa comprar, já tem mais de 54 milhões de visualizações. Então, a gente está vendo aí um movimento forte de dar um passo para trás nesse nosso pensamento crítico em relação com consumo e conteúdo. Em março desse ano, a Glossy, que é uma plataforma ligada a conteúdo de beleza, fez inclusive um jantar com líderes das maiores marcas do mundo, Unilever, Coty, Estée Lauder, para discutir o cenário contemporâneo, e um dos tópicos era a desinfluência. Mas olha a pegadinha que eu acho a contradição maravilhosa. Tem viralizou no TikTok um vídeo da Janaína Kizema, que tem um @desinfluencer na rede, e ela ensinava a fazer cachorro-quente de um jeito errado. Mas o cachorro-quente errado tem quase 3 milhões de visualizações, 250 mil curtidas, enfim. É para desencorajar, mas engaja, né? É porque eu acho que a gente tem que começar a separar o que é engajar e o que é vender. Né? Então, você pode ter a atenção das pessoas e não vender nada para elas, como Sem você dúvida. pode não ter a atenção das pessoas e tentar vender tudo para elas, que também rola. Ou seja, os desinfluencers são pessoas que podem ter o mesmo número de seguidores e engajamentos daquilo que a gente considera hoje um influencer. Eu amo uma história muito boa que a New Yorker publicou esse ano também, que é de uma... não vou lembrar o arroba dela, mas ela era uma influenciadora, se aposentou do cargo de influencer. Essa vida não é pra mim, eu quero levar uma vida de uma pessoa que não tem a vida virtual como trabalho. Aí ela criou um curso sobre como deixar de ser influencer, mas ela tá vendendo o curso online no Instagram dela. É muito bom, gente. Mas vamos falar de virtual influencers, porque isso inteligência artificial, metaverso, isso tá pegando. Bom, gente, eu tô muito chocada com um dado. A Lu da Magalu nasceu em 2003. Ou seja, antes do Facebook ser acessível por quem não estudasse num colégio, numa faculdade americana. Eu até duvidei desse dado. Desculpa a nossa roteirista, que eu falei pra ela, isso é impossível. E aí, o que aconteceu? Ela apareceu no e-commerce. Então, o que a gente hoje conhece, que é a maior influenciadora virtual do mundo, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, a Lu da Magalu, é uma das pioneiras do mercado de influ virtual real. Ela está há 20 anos online. E aí, quando você junta todas as redes na qual está presente, a gente está falando de 55 milhões de seguidores. Tem outras também, tipo a Lil Miquela, que é meio brasileira, virou uma influenciadora digital, fez capa de revista, nasceu em 2016, perfil tem... Nasceu, né, gente? Nasceu em 2016, perfil tem mais de 2 milhões de seguidores, mas enfim, tem benefícios para as marcas também. Todo mundo querendo criar uma Magalu, né? Mas virar nem sempre vira, mas quando vira é bom, né? Pois é, o que está acontecendo, na verdade, é que assim, no mundo onde a gente está falando de tudo isso aqui, principalmente focado em geração Z e geração alfa, que é quem vem por aí, quem está entrando no mercado, quem está descobrindo, ainda está, né, hoje podendo consumir, etc, etc. A gente está falando de uma geração que já cresce com o videogame, que já cresce com o avatar, que já cresce com skin, então já tem um outro olhar também para tudo isso, né? E aí, quando a gente olha pela alternativa da influenciadora virtual, a gente pode pensar que a marca pode ter, ou o veículo, enfim, pode ter total controle sobre a narrativa e a forma de expressão dessa figura. A gente tem uma série de
collabs, aparições, plataformas que isso pode acontecer. Podem ser personalizadas, dimensionadas para muitos conteúdos e aplicações, ou seja, fica muito livre tudo isso. E o que eu acho que é muito interessante também é a gente ter ali uma identidade da marca. Então, é a marca falando de si própria, podendo... dar uma humanizada no institucional. Exato. E aí também acho que tem uma coisa que é relevante, que é perceber que o que a gente está agora vendo, acho que o caso da Grimes vale ser mencionado. A Grimes foi ter filho. E ela botou o avatar dela para ficar na rede, acompanhando a rede. Então, tem soluções que a gente ainda nem pensou ainda, né? Às vezes você quer ficar offline quando você tem um momento tão íntimo, um momento tão, né, que precisa tanto do seu tempo, da sua atenção, e aí aquilo ali acaba sendo também uma alternativa. Então, acho que a gente pode esperar tudo quanto é tipo de coisa daqui para frente. Tem uma pesquisa recente da Influencer Marketing Factory, que é uma agência americana, que fala que 58% dos entrevistados já seguem um ou dois mais influenciadores virtuais e 1/3 deles já comprou alguma coisa anunciada por esses avatares apaixonantes como a Magalu. Eu fico emocionada quando a Magalu me manda WhatsApp no aniversário, não vou negar. Então vamos lá, recapitulando. Aqui a gente falou da força das micro e nano influenciadoras e como que elas estão ganhando por mostrarem conteúdos mais espontâneos, um pouco mais verdadeiros, um pouco menos lapidados, vamos dizer assim. Aí temos os desinfluenciadores que seguem duas vertentes. Ou eles estão querendo conscientizar sobre o impacto negativo do excesso de consumo, né? Ou eles estão ali para falar de algum produto específico ou de alguma coisa que eles recomendam você não comprar. E aí, por fim, a gente falou dos influenciadores digitais que fazem essa conexão mais próxima do mundo híbrido digital-virtual, trazendo um pouquinho mais de autenticidade para um discurso de marca. No fim das contas, eu acho que a gente adora conteúdo quando ele é feito... Quando ele é bem feito, quando ele é feito de forma responsável, que tem embasamento, quando de fato ele se relaciona com quem está produzindo. E aí tanto faz se é uma celebridade, uma criadora de conteúdo ou uma persona virtual, né? Tem que haver algum tipo de conexão, né? O que mais interessou a gente trazer esse assunto aqui é que a gente está curtindo ver que as pessoas estão entendendo que a internet é um mundo de faz de conta, assim como a cinema, televisão, etc., rádio, todas as nossas tecnologias mais ancestrais também, que as pessoas que são famosas ali podem influenciar, mas que a gente acha que o crivo de responsabilidade e ética é fundamental. E a gente tem que fazer a escolha, gente, porque realmente é muito assunto, é muita gente, tem muita coisa interessante, mas não dá pra cair nesse limbo, né? Dá de fato pra aproveitar esse lugar, criar relacionamento, criar comunidade, estabelecer vínculos de confiança pra comprar ou só pra refletir, enfim. Eu curto, né? Eu curto as redes. Acho que dá pra fazer de um jeito muito legal, né? Pois é, gente. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso sponsor master. A gente está aqui belíssimas vestindo marcas da Araras, recém-aberta aqui no shopping. A pesquisa toda é feita pela Larissa Nara e o Felipe Stoffa. O roteiro é da Katrina Carta Kovarik. A trilha é do Alex Batista. A diretora de arte que faz todas as artes é a Núbia Lima. E quem atura a gente aqui no backstage é a Agência Arara e a Space House. Então liga as notificações que quinta-feira tem mais. Até. Tchau, Bela!